E aí, torcedor rubro-negro? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Mengão agora. Sem mais demora, vamos às notícias. O terreno do gasômetro acabou de entrar numa nova fase, e não é só um detalhe burocrático. Um reajuste confirmado mudou a conta final da desapropriação e, ao mesmo tempo, abriu caminho para o Flamengo acelerar os passos rumo ao seu estádio próprio. A pergunta que fica é direta: essa atualização aproxima o sonho da nação ou coloca mais obstáculos no meio do trajeto? O ponto central é o seguinte: o Conselho Curador do FGTS deu sinal verde para um acordo ligado ao reequilíbrio econômico-financeiro da desapropriação. Traduzindo sem rodeios, trata-se de um ajuste de equilíbrio para fechar as condições do negócio e deixar o caminho juridicamente mais sólido. Com essa aprovação, o Flamengo ganha mais segurança para seguir com as etapas que destravam o projeto, porque, em obra desse tamanho, cada assinatura vale como uma peça do dominó. Se uma cai, as outras começam a andar. Mas o avanço veio com custo extra. Mesmo com o acordo já alinhado anteriormente, a minuta passou por correções técnicas em setembro e isso estabeleceu um adicional de 23,6 milhões de reais. Esse valor não entra de uma vez só, será pago em 5 parcelas anuais, com correção monetária. E aqui está o detalhe que o torcedor precisa enxergar: não é só mais um valor, é um ajuste formal que faz parte das compensações previstas para manter o projeto de pé dentro das regras e justificativas financeiras. Com isso, a cifra desembolsada no leilão do terreno, 138,1 milhões de reais, quitados à vista, deixa de ser a fotografia final do negócio. O reajuste soma uma camada a mais no custo do processo e reforça a ideia de que, quando o assunto é estádio, o número que aparece primeiro raramente é o último. E é justamente aí que o debate esquenta, porque o cronograma virou um campo de disputa de expectativas. A gestão atual trabalha com um horizonte mais conservador, conclusão a partir de 2034, com possibilidade de escorregar para 2036 se fatores externos entrarem no caminho. Já a projeção anterior era bem mais agressiva e falava em 2029. Não é uma diferença pequena, é uma mudança de visão sobre risco, custo, licenças, logística e previsibilidade. Do lado financeiro, a divergência também é pesada. A diretoria atual sustenta que o orçamento apresentado antes foi subestimado e aponta estudos atualizados que consideram inflação, contingências e insumos. Nesse cenário, um cálculo da FGV colocou o custo em 2,66 bilhões de reais. Ao mesmo tempo, o clube afirma que ajustes no projeto podem reduzir a fatura, e aí entra a promessa que chama atenção: a nova gestão fala em trabalhar para trazer o custo para 2,2 bilhões de reais. Frente a uma estimativa que teria batido em 3,1 bilhões de reais no desenho anterior. É nessa fase que o estádio deixa de ser uma ideia bonita e vira um conjunto de decisões técnicas: estrutura, acústica, fluxo de acesso, impactos no entorno, custos de materiais, prazos de entrega por etapa e plano de mitigação de riscos. Em outras palavras, é aqui que se define se o estádio vai nascer como um marco do Flamengo, ou se vai virar uma novela interminável, com revisões e reorçamentos. Porque, a partir de agora, cada etapa vai expor se o planejamento está blindado o suficiente para resistir ao mundo real. Se você quiser, eu também posso adaptar essa versão para narração de vídeo, com frases mais curtas, mais impacto a cada linha e ganchos a cada 20 segundos, mantendo o mesmo conteúdo e a mesma linha editorial. A ideia de ter uma casa própria deixou de ser apenas um sonho distante para o torcedor rubro-negro e passou a ocupar um espaço cada vez mais concreto no imaginário da nação. Mesmo que o calendário aponte anos à frente, o simples fato de o projeto avançar nos bastidores já muda a forma como o futuro é enxergado. Cada assinatura, cada parecer e cada etapa cumprida funcionam como pequenos degraus que aproximam o Flamengo do momento em que não precisará mais alugar emoções, mas vivê-las dentro de um território verdadeiramente seu. Para o torcedor, a espera ganha outro significado quando existe um caminho definido, ainda que longo. O estádio próprio não representa apenas arquibancadas e concreto, mas identidade, pertencimento e memória. É a possibilidade de ver gerações diferentes cantando o mesmo hino no mesmo lugar, de transformar vitórias em tradição permanente e derrotas em combustível para novas histórias.
Mesmo que o horizonte ainda não seja imediato, ele já deixou de ser abstrato, agora tem forma, endereço e propósito. A expectativa cresce justamente porque o tempo, embora distante, já pode ser contado. Não se fala mais em se um dia acontecer, mas em quando estiver pronto. Esse detalhe muda tudo. O torcedor começa a imaginar o primeiro jogo, o primeiro gol, o primeiro título levantado naquele chão. Começa a visualizar o entorno, o ritual de chegada, a sensação de atravessar os portões sabendo que ali não é apenas um palco emprestado, mas o coração definitivo do clube. E talvez o mais simbólico seja isso, mesmo longe no calendário, o estádio já mora na cabeça do torcedor. Cada notícia, cada avanço burocrático e cada ajuste financeiro alimentam a certeza de que a espera tem sentido. Porque, no futebol, poucas coisas são tão poderosas quanto a promessa de um lar. E, para a nação rubro-negra, essa casa pode até demorar, mas já deixou claro que não é mais um sonho inalcançável, é um futuro em construção. Agora a palavra passa a ser da arquibancada. Para você, torcedor do Flamengo, esse prazo mais longo para a entrega do estádio é motivo de frustração ou de compreensão diante da complexidade do projeto? Você prefere esperar alguns anos a mais para ver uma arena bem planejada, moderna e financeiramente equilibrada, ou acredita que o clube deveria acelerar o processo mesmo assumindo riscos maiores no caminho? Na sua visão, o investimento necessário para tirar o estádio do papel vale o sacrifício no curto prazo? Você sente que esse projeto fortalece o Flamengo como instituição a longo prazo ou teme que os custos elevados possam impactar diretamente o desempenho esportivo do time dentro de campo? Até que ponto, para você, vale abrir mão de reforços imediatos em nome de um patrimônio histórico? E sobre a identidade rubro-negra, como você imagina a atmosfera do primeiro jogo nessa nova casa? Você acredita que um estádio próprio pode elevar o nível de pressão sobre os adversários e criar um ambiente ainda mais hostil e favorável ao Flamengo? Ou acha que a mística do clube já é forte o suficiente, independentemente do palco onde as partidas aconteçam? Por fim, queremos ouvir você. O que esse estádio representa no seu sentimento como torcedor? Um sonho pessoal, um símbolo de independência ou apenas mais um projeto ambicioso entre tantos outros? Se hoje fosse possível votar, você daria sinal verde total para essa construção ou pediria cautela e mais garantias antes de seguir adiante? A nação decide, e sua opinião faz parte dessa história. Fala, torcedor do Mengão. Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no rubro-negro com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. O vídeo surgiu de forma inesperada e rapidamente incendiou os bastidores rubro-negros. Em tom firme e visivelmente desgastado, o treinador Felipe Luiz deixou escapar uma frase que ecoou como um alerta máximo: "Cheguei no meu limite". A declaração, feita em meio ao esfriamento das conversas com a diretoria, acendeu o sinal vermelho e colocou em xeque sua permanência no comando do Flamengo para a temporada de 2026. Nos corredores do clube, o clima é de cautela e tensão. As negociações para a renovação, que antes caminhavam de forma promissora, perderam ritmo nas últimas semanas. Divergências internas, especialmente sobre o planejamento esportivo, autonomia nas decisões e projeções de longo prazo, teriam minado o avanço das tratativas. Pessoas próximas ao treinador admitem que o desgaste acumulado ao longo da temporada pesou diretamente no atual cenário. Apesar do discurso público sempre alinhado ao projeto rubro-negro, Felipe Luiz já não esconde o incômodo com algumas indefinições. A falta de garantias claras sobre reforços, estrutura e continuidade de ideias teria ampliado a distância entre as partes. Internamente, a leitura é de que o técnico espera sinais mais contundentes da diretoria para seguir à frente de um trabalho que exige alto nível de cobrança e entrega diária. Do lado do clube, a postura segue oficialmente de tranquilidade, mas há preocupação real. A eventual saída de Felipe Luiz representaria não apenas uma mudança no comando técnico, mas também uma quebra de identidade recente construída dentro de campo. A diretoria sabe que o momento exige decisões rápidas e estratégicas, sobretudo diante de um calendário pesado e da pressão constante por títulos. Enquanto isso, a nação rubro-negra acompanha cada movimento com apreensão.
A frase forte, o silêncio posterior e o esfriamento das negociações alimentam rumores e aumentam a expectativa por um desfecho. Permanência ou saída? O futuro de Filipe Luís no Flamengo segue indefinido, e os próximos capítulos prometem ser decisivos para o rumo do clube em 2026. A possibilidade de uma despedida iminente faz a ansiedade crescer entre os torcedores. A simples ideia de ver Filipe Luís deixando o comando técnico provoca um misto de incredulidade e apreensão, especialmente pelo momento sensível do projeto esportivo. Nas redes sociais, a pergunta que se repete é direta e angustiante: o clube está preparado para perder um treinador que simboliza liderança, identidade e vestiário? O silêncio que se seguiu às últimas declarações aumentou ainda mais a tensão. Cada dia sem novidades é interpretado como um passo a mais rumo ao fim de uma era curta, porém intensa. Torcedores observam atentamente qualquer sinal nos bastidores, reuniões, viagens, agendas canceladas, como se cada detalhe pudesse revelar a decisão final que ninguém quer ouvir, mas todos temem. A preocupação cresce quando se projeta o impacto imediato de uma saída. A quebra de continuidade, a adaptação a um novo comando e o risco de instabilidade técnica assustam uma torcida acostumada a disputar títulos. Para muitos, a eventual despedida abriria um vazio difícil de preencher, não apenas pela capacidade tática, mas pelo peso simbólico que Filipe Luís carrega junto ao elenco. Diante desse cenário, a pressão sobre a diretoria do Flamengo se intensifica. A nação rubro-negra cobra respostas, clareza e, acima de tudo, uma definição rápida. A sensação é de contagem regressiva: ou o clube age para evitar uma ruptura traumática, ou os próximos dias podem marcar o início de uma despedida que ninguém estava pronto para enfrentar. Agora a palavra está com a arquibancada. O que a nação rubro-negra pensa sobre a possibilidade de uma saída tão próxima? Você acredita que o Filipe Luís ainda pode ser convencido a permanecer se a diretoria apresentar um projeto mais sólido e ambicioso, ou a relação já chegou a um ponto sem retorno? Na sua visão, o Flamengo deveria fazer um esforço máximo para manter o treinador, mesmo que isso envolva concessões importantes nos bastidores? Ou você entende que, diante do desgaste evidente, o melhor caminho seria iniciar um novo ciclo, ainda que isso traga riscos esportivos no curto prazo? Pensando no elenco e no vestiário, como você imagina que os jogadores reagiriam a uma eventual despedida? A saída de Filipe Luís poderia afetar o rendimento do time e a busca por títulos, ou o grupo teria força suficiente para se adaptar rapidamente a um novo comando técnico? E você, torcedor, prefere continuidade ou ruptura? Manter Filipe Luís representa estabilidade e identidade, ou uma troca no comando poderia renovar energias e ideias para 2026? Deixe sua opinião, porque o debate já tomou conta da nação e cada voz conta nesse momento decisivo do Flamengo. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Flamengo todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso Mengão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Flamengo. Até o próximo vídeo.